que é justiça para você? Nosso estudo de hoje falará um pouquinho sobre isso, a diferença da justiça dos homens e da justiça divina. Continuamos a estudar este livro aqui, o Evangelho por Emmanuel. Estamos no evangelista Mateus e hoje nós vamos começar o capítulo 5, versículo 20. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O texto de hoje se chama Diante da Justiça. Vocês vão encontrar neste livro que eu acabei de apresentar, no Reformador, em maio de 1962, página 104, ou podem colocar no Google que vocês também vão encontrar. Então vamos lá, Diante da Justiça. Aqui ele fala assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Então eu acho que é importante a gente entender quem são os escribas, quem são os fariseus. E nós estamos falando aqui lá daquela época em que Jesus esteve conosco. Escribas, naquela época, eles eram aquelas pessoas especialistas em leis, os copistas da lei, os intérpretes da lei. E fariseus, para a gente traduzir de uma forma assim, bem simples, é como se fosse uma seita judaica, algo parecido com um partido político da época, certo? Então começa assim o texto. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho e dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Então, essa era a justiça que os escribas e os fariseus entendiam. Se eu sou atacado, eu posso praticar a lei de olho por olho e dente por dente. Se me arrancar um braço, eu posso arrancar outro braço de quem? Da outra pessoa. Se eu sou perseguido, eu posso revidar de forma cruel. E por isso que aqui Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Ou seja, não é isso que ele entende como justiça. A nossa justiça tem que ir além disso. E Emmanuel continua, com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. A gente muda aqui um padrão de justiça. Se você é insultado, você não vai revidar de forma cruel. Não, a justiça de Jesus é muito diferente do que isso. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, vem Emmanuel com seus exemplos. Não endossa a condenação de esforço. Já pararam para pensar no que Judas fez? Na verdade, até hoje nós condenamos Judas, não é verdade? E Judas, há muito tempo, ele já resgatou aquele erro que ele fez, que o fez tão mal, que o deixou tão mal, que ele se suicidou logo na sequência de quando ele percebeu o que ele tinha feito. Mas nós nunca pensamos, Jesus aqui fala, olha, enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação de esforço. Ele não condenou Judas em nenhum momento. Por quê? A gente não sabe qual que era a intenção de Judas. E diz a espiritualidade, na verdade, que ele acreditava tanto em Jesus, que ele acreditava que fazendo aquilo, Jesus ia se revelar, mas ele ainda não tinha entendido de uma forma total como que seria, como que Jesus salvaria o povo. Ele imaginou que era através de guerra e não era. Na verdade, ele não queria fazer algo de mal, mas quando ele percebeu a consequência daquilo que ele fez, ele não aguentou. Ele não aguentou e acabou se suicidando. E em Jesus, em nenhum momento, ele condenou Judas. Tanto isso é verdade que a mãe de Jesus, Maria, assim que ela desencarna, a primeira preocupação dela é ir atrás de Judas, resgatá-lo para poder ajudá-lo. Olha só que mensagem linda. Isso é um exemplo de justiça. Tudo bem que a gente ainda não consegue, não tem problema, mas a gente pode começar a melhorar. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava. Então Jesus, ele abençoou e seguiu adiante, na certeza de que o amigo inconsciente já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Aquilo que Judas tinha feito já tinha causado algo tão ruim dentro dele que isso já era suficiente, que isso já era suficiente como justiça para ele. O mal que ele fez a ele próprio também, a consciência dele.
Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Não significa que a gente não deva esperar justiça. Mas aí vem a pergunta, o que é justiça para você? Que tipo de justiça que a gente espera quando algo nos atinge, que nós nos sentimos injustiçados? O que eu espero como lei do retorno, como justiça? Aí aqui que está a grande diferença. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Será que a gente, quando é injustiçado, a gente não quer que o devedor passe por uma situação no mínimo parecida com a nossa? Vamos pensar, vamos ser honestos conosco. Eu acho que a grande maioria ainda pensa assim. A gente ainda pratica uma lei de olho por olho, dente por dente, mas a gente não mata mais. A gente não arranca braço de ninguém. A nossa lei de olho por olho, olho por dente, de dente por dente hoje, ela é mais amena. Mas de uma forma ou de outra a gente quer que aquilo que a gente passa, a pessoa passe também. Então por isso que ele fala, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Vocês já pensaram em olhar para aquela pessoa que te agride, que te injustiça com compaixão? Tentar entender que talvez aquela pessoa esteja vivendo um momento tão difícil que ela não sabe o que fazer e que, ao invés dela agir com amor, ela ataca? Vocês já tentaram pensar por esse lado? Porque muitas vezes, quando a pessoa nos ofende, às vezes ela está numa situação tão ruim da vida dela que ela se torna amarga, que ela começa a atacar as pessoas. E às vezes, muitas vezes eu penso que, dependendo da forma que a gente interpreta isso, pode ser um pedido de ajuda. E ela começa a nos atacar e a gente quer, não, eu espero que aconteça com ela no mínimo o que aconteceu comigo. Mas às vezes aquela pessoa, ela está pedindo ajuda. Daquela forma como ela está falando, ela não está dando conta do que acontece com ela. E às vezes pode ser um pedido de ajuda. Vamos tentar ter compaixão com aquelas pessoas que fazem algum tipo de mal para nós. Vamos pensar em aliviar o sofrimento dessas pessoas, porque às vezes é isso que elas precisam. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Não pare por causa dessa ofensa que você sofreu. Não fique remoendo essa ofensa. Nossa, essa pessoa falou que eu sou isso e eu sei que eu não sou mal. Eu tenho certeza. E quantas pessoas não acabam remoendo, elas ficam presas a essa ofensa e não conseguem seguir adiante. Não, Jesus fala aqui, olha, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Você sabe quem você é. Prossegue. É aquilo que Jesus falou, vamos agir com compaixão. Às vezes aquela pessoa não está num bom dia e ela não sabe nem o que ela está falando, às vezes ela nem nos conhece para falar aquilo. E a gente não pode deixar que isso também nos paralise. Sigamos em frente. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Aquelas pessoas que fazem o mal, vocês podem ter certeza que o remorso uma hora vai chegar. E isso já vai ser suficiente para deixá-los com o coração inquieto. Muitas pessoas, foi o que aconteceu com Judas. O remorso daquilo que ele fez, que na verdade não era aquela intenção dele verdadeira, mas que lhe causou um remorso tão grande que ele não deu conta de aguentar aquilo no coração dele. Ele foi algo muito maior, tanto que ele retirou a própria vida. E a gente não precisa chegar nisso. O que a gente precisa entender, cada um está no seu momento. O outro, ele pode não estar bem. E se a gente devolve uma injustiça com outra injustiça, às vezes nós vamos estar também fazendo algo muito ruim ou até pior. Vamos olhar aquela pessoa que nos trata de uma forma que nós não gostaríamos
e vamos aplicar a regra de Jesus. Não faça aos outros o que você não quer que essa pessoa faça para você. Então, se ele não agiu bem com você, não revide igual. Tente ter compaixão por essa pessoa, entender que ela pode não estar em um bom momento. Não se apegue àquilo que você foi vítima, digamos assim, e siga em frente. Siga em frente com amor, com compaixão, com mansidão. Dê o seu melhor para a vida. É isso que Emmanuel nos propõe. A justiça divina, ela é muito diferente da justiça do homem. E a gente vai começar a entender isso quando a gente começar a aplicar um pouquinho essa compaixão proposta aqui no texto de Emmanuel no nosso dia a dia, dentro de casa, com os nossos parentes, no nosso círculo de trabalho, no nosso círculo de convivência. Às vezes aquela pessoa que está um pouco mais amarga. Vamos tentar aplicar essa compaixão um pouquinho só no nosso dia a dia. Se você já passou por alguma situação dessa, se sentiu injustiçado, queria fazer essa justiça dos homens e conseguiu aplicar a justiça de Deus, escreva para nós, nos dê seu exemplo. Mas também não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro.